Olá, meus amores! Olá, meus pichichinhos! Sejam bem-vindos a este canal! Quem ainda não é pichichinho vai ser, vai ativar as notificações, vai me seguir no Instagram, vai se inscrever no canal pra quem ainda não for inscrito e vai começar o vídeo junto com a gente! Let's go! Andiamo! Hi! This is a butterfly. A butterfly que fly. A butterfly que jump. Oh, I'm sorry, butterfly. Ai, gente, que maldade com a butterfly. Eu fiz isso com as bichas, eu nunca mais esqueci de fazer isso com a butterfly. É muito fácil. E pra vocês aprenderem inglês, ó. This is... Já tem 3 palavras aqui. Hi, this is a butterfly. A butterfly, ela faz o quê? Ela fly. E depois ela jump. E você... mata a butterfly. Bom, meus amores, hoje nós vamos falar sobre língua. Que língua? Não é a língua da minha boca, nem a língua que você beija do boy aí, gente. Calma essas línguas todas aí, nós vamos falar sobre como aprender idiomas e também sobre a minha experiência em relação a idiomas e eu vou dar algumas dicas pra vocês. Vejam o vídeo até o final, que lá no final eu vou dar as diquinhas da Leona. Eu, pra quem ainda não sabe, eu sou professora de português e sou professora de inglês. Eu desde muito cedo me interessei muito por línguas, principalmente línguas estrangeiras. Tanto a nossa língua, conhecer a nossa língua portuguesa, como conhecer línguas estrangeiras e especificamente em inglês. Por que o inglês? Porque os meus pais, eles tinham uma banda. E na banda deles, que era meio MPB, meio rock, coisa e tal, eles cantavam muito também em inglês. Eles fizeram com que a nossa criação, a minha criação dos meus irmãos, fosse muito relacionada com o mundo em inglês. Então eu aprendi desde muito cedo. Daí lá na adolescência, com 12, 13 anos, eu comecei a ler em inglês muito e também escutar muita música. E com 14 para 15 anos, quando eu comecei o ensino médio, quando eu terminei o ensino fundamental e comecei o ensino médio, entre essa transição, a minha mãe me matriculou num curso de inglês e fiquei um bom tempo. Então assim, eu aprendi a forma do inglês, tanto na escrita quanto na fala, eu fui aprendendo. Hoje eu consigo falar, me comunicar fluentemente. Gente, só um adendo aí. Fluente não é nativo. Nativo é quem nasce. Então um monte de gente que fala, sou nativo e não sei. Não, você não nasceu. Nativo é quem nasce. Olha a denominação, gente. Olha a origem da palavra. Então, fluente eu sou em inglês e em italiano. E o português, que é a minha língua nativa. Entenderam? O nativo. E outras línguas eu arranho, tento dar um jeito. Mas é muito importante, gente, porque o mundo globalizado como a gente tem, a gente precisa falar. Até pra chupar rola, gente, até pra chupar que você precisa saber outras línguas. Não é assim tão fácil, tá? A língua do amor, a língua do sexo. Eu tô parecendo uma narcisa, não tô, gente? Tô falando, ai que loucura, ai que badalo. E daí, gente, como que eu aprendi o italiano? O italiano eu aprendi através da imersão, através de eu morar lá. Será que eu já contei isso num vídeo, gente? Mas eu posso contar isso no vídeo se eu ainda não contei. Eu já morei na Itália durante um tempo e lá eu tive a oportunidade de realmente treinar o italiano. Isso é muito importante. E por conta disso, foi uma das minhas maiores paixões. Eu ainda não aprendi tudo. Eu erro bastante, mas eu consigo me comunicar bem. Eu acredito que eu consigo me comunicar bem, por isso que eu falo da fluência. A fluência, ela pode ser fraca, ela pode ser moderada. Você tem níveis de fluência. Por isso, não se preocupe. Você conseguindo se comunicar, isso já é muito importante. Agora vem a parte da putaria. Eu sempre entrei em sites de relacionamentos estrangeiros. Eu não sei se vocês já entraram. Comenta, deixa aqui nos comentários. Quando eu era adolescente e depois no começo da minha fase adulta, eu entrei muito em alguns. Eu tava me descobrindo trans. Entrei no Gay Royal, Gay... Eu não lembro agora. O que eu mais lembro era o Gay Royal. E foi lá que eu conheci um dos vídeos que tá aí no canal. O cara que morava lá no México, gente. O Mark. Foi num desses sites aí que eu conheci. E você tem que falar inglês, né, gato? Naquela época não existia o Google Tradutor do jeito que vocês usam hoje, gente. Então você tinha que usar mesmo da sua escrita na Butterfly. Você tinha que confinar a sua Butterfly, que você não conseguia se comunicar, senão você ia ficar lá. E foi lá que eu conheci o Mark. Eu tive que falar muito inglês, porque senão como que eu ia me comunicar com o cara, gente? Mesmo que fosse no México, nossa comunicação era em inglês. E ele era americano. Ele era, tadinho, ele não morreu, né? Mas ele é americano. Eu tinha que me comunicar com ele de alguma forma. E assim também eu conheci outras pessoas em outros sites. E não só em relação a relacionamentos, mas eu conheci outras pessoas que
viraram amigas minhas e que têm essa afinidade comigo e que falavam outra língua. Então é importante, gente, é importante a questão da comunicação do ser humano, você aprender outra língua. Eu tava falando justamente hoje com o Bruno sobre a questão de que, eu não sei se isso acontece com vocês, gente, mas a maioria das vezes e a maioria das pessoas que eu falo, elas aprendem primeiro o que numa outra língua? Palavrão. Ou é palavrão ou é besteira. É sempre pussy, dick, sempre essas palavras assim. Uma das primeiras palavras, inclusive, que eu aprendi em italiano é vaffanculo, que eu não vou traduzir, mas eu acho que vocês já sabem mais ou menos o que é, né? E depois eu fui aprendendo outras palavras. Mas é óbvio, gente, por que a gente aprende essas primeiras palavras, as primeiras palavras de besteira? Porque são palavras muito usadas. Todo mundo usa, todo mundo sabe, então fica mais fácil de você transmitir essas palavras. Além dos cumprimentos, dos greetings, que eles chamam em inglês. Além dos cumprimentos, tipo hello, what's your name, how are you, how you doing. Além dessas coisas... Ui, peraí, deixa eu coçar, peraí, nariz. Existem outras palavras também, que são palavras que a gente chama de falsos cognatos, que a gente aprende mais rápido. E também palavras que se incorporaram na nossa língua, que a gente chama de estrangeirismo. Estrangeirismo é quando a gente se apropria de alguma palavra de outra língua para dentro da nossa língua. Por exemplo, deletar, a palavra delete. Então você deleta alguma coisa, a gente já portuguesou. Software, a gente já portuguesou, por mais que a gente fala software. Então a gente usa várias palavras. Abajur, sutiã, boutique e por aí vai. Assassino. Vocês sabiam que assassino também é uma palavra estrangeira? A gente fez um estrangeirismo com a palavra. Depois pesquisei no Google que eu tenho razão, hein, gente? Que eu já estudei bastante sobre isso. E daí falando sobre a minha experiência com os meus alunos. Eu já dei aula de inglês pros pequenininhos até os grandinhos. Então vocês veem o tamanho da dificuldade da teacher, né? Ah, pra começar, gente, é teacher, não é teacher. A gente não está no país do tchá-tchá-tchá. Então é difícil ser teacher no Brasil? Muito difícil. Mas aos poucos a gente consegue. Uma das primeiras coisas que eu fazia com as crianças era a associação em relação a objetos, desenhos e coisas que elas gostavam. Por exemplo, se você sabe que o universo da criança é um universo muito colorido, ensina cores pra ela, assim como os adultos. Se o adulto ele gosta muito de cor, se o adulto ele já consegue visualizar cores, já consegue entender cores, vai nas cores. E isso em todas as línguas. Eu não estou falando especificamente de inglês. Através das cores, ou através de objetos simples, você consegue aprender um outro idioma. Fica muito mais fácil. E os meus alunos não eram exceção. Daí, gente, agora eu vou dar as diquinhas rapidinho, antes que acabe a bateria, porque a bateria está acabando. Primeira das dicas, gente, faça isso que eu falei. Veja os objetos simples, as palavras simples. Através de coisas simples, é do simples pro avançado que a gente vai conseguir aprender uma nova língua. Segunda dica, gente, que é super legal. Assistam filmes legendados. Mesmo que seja legendado, o que acontece? O seu cérebro, ele vai ouvir cada vez mais aquela língua que está sendo falada. E você ouvindo cada vez mais a língua que está sendo falada, o seu cérebro lá dentro, o mecanismo do seu cérebro, ele vai aprender que aquela palavra ali, de tanto repetir, de tanto bater ali no seu cérebro, ela é uma palavra usual para você. É muito legal e muito importante você escutar músicas românticas ou músicas que são bem devagar, que elas têm um ritmo mais lento. Porque o ritmo mais lento ou uma música romântica, por mais que tenha um instrumental ou, né, todo um babado, todo um negócio especial lá, ela vai falar devagarzinho. Um bom exemplo, gente, são os Beatles. Vocês já ouviram falar dos Beatles? O inglês deles é o inglês britânico. A gente também pode falar sobre isso num próximo vídeo. Só que eles falam tão devagar porque parece música infantil as músicas do Beatles. Você consegue entender palavrinha por palavrinha. Então escuta Beatles, escuta música romântica. Aproveita que tem um monte de bi aí vendo este vídeo. Escuta Mariah, escuta Whitney Houston, escuta Cher, escuta até a Taylor Swift. Elas cantam devagarzinho. Antigamente, a gente quando comprava CD, que eu já comprei alguns CDs, vinham junto com o encarte. Eu lia tudo, gente. Era a louca do encarte. Eu tenho, por exemplo, os das Spice Girls, que eu sou apaixonada pelas Spice Girls, e eu lia todo o encarte das Spice Girls pra poder cantar junto com elas, e eu sei todas as músicas das Spice Girls, porque eu sou realmente fãzoca dela. Outra dica muito importante, gente, é o seguinte: imersão. Sabe por que não dá certo a gente fazer um curso aqui no Brasil, um curso de inglês, e achar que vai estar certo, tá tudo por isso mesmo? Porque a gente não pratica. Então esse é o maior erro, o maior defeito de todo mundo. Se um dia você puder, se um dia houver a possibilidade, vá para aquele país ao qual você se aprofundou na língua e tenta fazer uma imersão, nem que for de uma semana, gente. Uma semana é o bastante para vocês. E eu vou falar por quê. Em uma semana, você vai entrar em contato com a língua 100% do seu tempo. Então 100% do seu tempo, quando você estiver lá nos Estados Unidos, ou lá na Itália, ou lá na França, você vai estar vendo pessoas falando o tempo todo. E você vai se obrigar
obrigar, o seu cérebro vai se obrigar de alguma forma a falar naquela língua ou a tentar. Porque quando a gente tá aqui no Brasil, a gente fica com preguiça. A gente sabe o inglês, a gente de repente aprendeu a gramática, aprendeu a escrita, aprendeu a fala e coisa e tal. Praticou no cursinho de inglês, no curso de francês, no curso de alemão. Só que daí a gente saiu de lá, a gente vai praticar com quem? É o que mais acontece. E eu vejo todos os meus alunos reclamando disso. Porque eu já dei aula, já fui coordenadora de escola de inglês. Olha, gente, já tive uma história bem comprida em relação a outros idiomas. A quarta dica e a última é a seguinte: existem aplicativos e existem também programas em que você pode tentar aprender o inglês de uma forma mais dinâmica. A gente vive no celular, gente. Por que você não utiliza o celular para alguma coisa boa? Pega o celular, acha um aplicativo. Neste aplicativo você consiga falar outro idioma, porque eles vão das lições mais básicas para as lições mais avançadas. Isso é muito bacana, porque você vai gradualmente vendo palavras novas e vai aprendendo ali no celular, na palma da sua mão. Eu acho muito legal. É uma tecnologia a nosso favor. E daí também, gente, façam sempre um esforço. De vez em quando, coloca o celular em inglês, ou em espanhol, ou em italiano. Por quê? A gente força com que a gente leia aquelas palavras. São palavras que a gente já se acostumou. Por exemplo, menu. Como que é menu em italiano? Como que é menu em francês? Como que é menu em espanhol? Ou então configurações. Como que é? Cada um deles vai ter dentro da língua. E é só você modificar no seu celular e você já consegue. Então, meus amores, eu adoro falar sobre isso. Se vocês quiserem que eu fale mais vídeos sobre língua, sobre aprender outra língua, vocês deixem aqui nos comentários. Me sigam nas redes sociais. Vamos nos amar muito. And hi, this is my channel. We are talking about languages. We are talking about how do you speak English or Italian or French or any other language. Please subscribe here and join it, okay? Thank you. Bye.